com a saída das crianças, muitos lugares abriram. Então, os que estão eventualmente lá fora devem ocupar esses lugares. Irmãos queridos, eu estou compartilhando algumas visões que nós recebemos na caminhada durante esses 30 anos. No domingo, dia 1º desse mês, eu compartilhei a primeira visão, que mostrava aquilo que Deus fez na minha vida, mostrando-me tesouros ocultos ou tesouros escondidos. Se você não estava aqui, não viu, é bom que você veja. Nós gravamos, está no site da igreja, www.betelonline.com.br. Procura lá, está bem lá no início, Tesouros Ocultos. E você vai ver o que Deus fez na minha vida logo no início desta caminhada que já está indo para 30 anos. E esses tesouros que o Senhor disse que revelaria, e Ele tem revelado, estão na palavra dEle. Estão na palavra dEle. E há um propósito muito bem definido com isso. Naquela oportunidade, o Senhor disse, para que a minha igreja sobreviva, o cerco se fecha. E nós estamos vendo, e vai piorar ainda, né? A vida cristã não está fácil sobre a face da terra. E Deus disse que esses tesouros era para que a sua igreja sobreviver, passar por esse período. É um período de purificação dos santos. Domingo passado, dia 8, nós compartilhamos uma outra visão que o Senhor nos deu também bem no início. Nessa visão, eu mostro que a minha vida está ligada a esse propósito de Deus para com esta igreja. Quando esta igreja começou na nossa casa, há 30 anos atrás, eu tinha 42 anos. Então Deus me guiou durante esses 42 anos, desde o meu novo nascimento em Londrina até aqui. E nessa cidade, naquela visão, o Senhor dizia, é aqui, e apontava para o chão, e ali nós começamos um trabalho de tenda. Era numa tenda, e essa igreja começou praticamente numa tenda. Começou na nossa casa, em seguida foi para a tenda, ficava naquele espaço ali da Avenida Rio de Janeiro com a Rua Cambé. Era conhecido como a igreja da tenda, ou a igreja do juiz. Nessa época eu ainda era juiz, estava na atividade. E ali o Senhor mostra algumas coisas muito importantes que nós falamos domingo passado. Hoje eu quero compartilhar, então, a terceira visão que o Senhor nos deu e que vem comprovando essas outras duas que eu já compartilhei. Mas antes eu quero dizer aos irmãos o seguinte, eu quero que isso fique gravado e bem claro. Isso não quer dizer que esta igreja é a única igreja que vai conduzir você para o céu. Não quer dizer isso, absolutamente. Igreja não leva ninguém, né? Denominação, no sentido de igreja, denominação, não leva ninguém para o céu. Quem leva para o céu é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por esse caminho, conhecendo essa verdade e recebendo a vida eterna através de Jesus Cristo. Por isso que fique bem claro que essas visões, elas se referem a este grupo, a Igreja Batista Betel de Umuarama, e também de Moreira Salles, porque nós estamos ligados umbilicalmente, né? Que isso fique bem claro para todos. Então eu quero compartilhar essa terceira e última visão que eu quero trazer nesta noite para os irmãos. Quem teve esta visão foi o pastor Matias. O pastor Matias teve essa visão através de um sonho. Não foi uma visão aberta, né, em que ele estivesse acordado, mas foi num sonho. Mas é um sonho que tem começo, meio e fim. É um sonho muito bem estruturado, e você vai ver que Deus vai revelando coisas através deste sonho. Quando ele me compartilhou isso,
o Senhor me testificou e me mostrou. Ele foi me mostrando aquelas cenas, né, de uma maneira muito clara, né, a ponto de o pastor Matias ficar impressionado, porque eu perguntava as coisas para ele que ele tinha esquecido de dizer. Eu dizia, mas tem isso assim? Tem, é mesmo, eu estava esquecendo de dizer, né? Então, o Senhor nos deu esta visão através do pastor Matias, há cerca de 22 anos atrás. E ela dura uma noite inteira. Nessa visão, irmãos, eu estava também numa estrada rural. Isso indica que o projeto de Deus para essa igreja não era uma capital, era o interior. Por isso nós estávamos numa estrada rural novamente. Era uma estrada estreita, de uns 5, 6 metros, mais ou menos, de largura. E nós estávamos ali, eu estava ali, e comigo havia uma multidão de gente, mas muita gente mesmo, e eu estava caminhando por aquela estrada, e atrás de mim vinha aquela multidão de gente, e eu caminhava de uma maneira rápida e firme, passos firmes. Eu não caminhava devagar, caminhava rapidamente, porque o tempo estava acabando. E enquanto eu caminhava, eu ia dizendo para aquelas pessoas, olha, nós vamos para um lugar seguro, e se você quiser ir comigo até lá, se você quer chegar lá comigo, você precisa andar rápido e não pode sair desse caminho. Eu sei como chegar lá. Era um lugar onde haveria segurança, havia uma situação de dificuldades, e nós estávamos com aquela multidão. E eu falava com eles bem alto, e ao mesmo tempo eu caminhava. O pastor Matias estava bem atrás de mim. Eu perguntei depois para ele se ele se lembra de mais alguém. Ele disse, não lembro de ninguém, nem da Anne. Eu só me lembro de mim, que eu estava bem atrás do Senhor e caminhava, porque eu estava muito preocupado com a minha vida. Porque era uma salvação que eu ia ter, era um escape, era alguma coisa que implicava a minha vida. E eu estava, então, preocupado comigo. E naquela caminhada, por aquela estrada estava num nível um pouco mais elevado e havia um nível mais rebaixado, à direita e à esquerda. E nós estávamos caminhando, e eu disse, olha, não saiam do caminho, porque tanto à direita como à esquerda, você vai encontrar aí, tem um terreno, esse terreno do lado é um terreno pantanoso, e tem muita areia movediça. Se você sair do caminho e for por ali por fora, você pode imaginar uma multidão caminhando só, normalmente eles querem caminhar espalhando, né? E se espalhando. E eu disse, não saiam do caminho, não vão para as laterais, porque é um terreno pantanoso, um terreno perigoso, cheio de areias movediças. Se você for apanhado ali, nós não temos tempo para parar e te salvar. Então não vá. E mesmo assim algumas pessoas iam, teimosamente desciam por aquelas laterais e caíam naqueles lugares pantanosos e começavam a gritar, socorro, socorro! E quando elas gritavam, eu dizia, não pare e não vá socorrer, porque se você for, você vai ficar também, você pode afundar junto. E alguns, teimosamente, iam socorrer e acabaram ficando por aquela estrada, por aquele trecho do caminho. E nós prosseguimos rapidamente aquela estrada reta, ela não era subida nem descida, ela era reta. E eu andava rapidamente. E ali nós perdemos, daquela grande multidão, mais ou menos 15%. 15% saíram para fora, não deram atenção ao líder, aquele que estava dirigindo, e caíram ali naquele lamaçal e afundaram-se naquelas areias movediças. E eu continuava a caminhar rápido e firme, né, em linha reta. Aí vem a segunda parte desta visão, ela tem 4 partes.
De repente, eu olhei para a minha direita e vi que o sol estava declinando, o dia estava terminando. Nós não tínhamos mais nem uma hora, cerca de 40 minutos a 30 minutos até que o sol se pusesse. Ou seja, o dia estava terminando. E eu estava andando rápido e dizendo, não saiam do caminho, andem rápido, venham logo. Nós temos pouco tempo. E nós chegamos então a uma área onde havia pastagens, dos dois lados, pastagens de grama. Era uma grama rala, né, baixa. E havia chovido muito. E estava empoçado aquele lugar, estava alagado. E havia também muitas toceiras de capim, maiores assim. Tem a grama e havia as toceiras de capim. E, num dado momento, à minha direita, aparece uma mulher vestida com umas roupas extravagantes, espalhafatosas, coloridas, e ela dançava, ela tinha um pandeiro, e eu acho que 1 ou 2 pandeiros, ela batia aqueles instrumentos, fazia muito barulho, dançava e dizia para as pessoas que estavam me seguindo por aquela estrada, venham, venham, aqui é muito bom, venham, venham, né? Chamando as pessoas, e eu disse, não saiam do caminho, não deixem o caminho, porque se você for, nessas toceiras de capim há muitas serpentes venenosas, e você pode ser picado. Se você for picado, você vai morrer. Nós não temos tempo para parar e socorrer ninguém. E mesmo assim lá vão muitos por aquele caminho, atrás daquela mulher, daquela coisa, né? E são picados por serpentes, começam a gritar pedindo socorro, e eu digo, não saia do caminho para socorrer. Você fique, não vá, porque senão você vai ser picado também. Mesmo assim, alguns desobedeciam, iam e eram picados também. E ali nós perdemos mais ou menos uns 20% daquela multidão original. 15% na primeira parte e uns 20% na segunda parte. Aí, a terceira parte desta visão, olhando para frente, eu vi a mais ou menos a uma distância de 500 metros. Mas antes disso, ainda faltou dizer algo aqui, que quando isso acontecia, de repente eu olhei novamente à minha direita e vi que o sol estava se escondendo no horizonte. O dia havia terminado. Ou seja, aquele período de 40 minutos havia passado, e o sol estava já se pondo, bem na metade dele. Já não se via a primeira parte dele, só a segunda parte, a metade final, no horizonte. E aí eu olhei para frente, e a mais ou menos 500 metros de distância, eu vi uma mata que havia sido derrubada. Não sei se você sabe, mas antigamente se derrubava, quando ia abrir uma fazenda, derrubava a mata, todos aqueles paus, aquelas árvores, esperava secar um pouquinho e tacava fogo naquilo, e queimava, então ficava aquela área toda escura, preta, né? E a estrada ia bem em direção a esta queimada. E quando nós fomos chegando perto, eu disse para aqueles que estavam nessa caminhada comigo, eu disse, não entrem nesta área derrubada, pois existem muitos galhos pontiagudos, né, muitos tropeços, e se você entrar aí, você vai se ferir, alguns vão até morrer, vão sangrar até morrer. Não entrem, porque eu sei um caminho, eu sei uma trilha que vai nos permitir passar por essa situação, com segurança. E nisso a noite já havia chegado. O manto da noite caíra sobre aquele lugar e a gente já não enxergava mais bem. Você sabe quando a noite chega, você não tem mais aquela visão que você tinha antes. E mesmo assim, alguns teimavam e entravam e começavam a gritar, socorro, socorro. E eu dizia, não saiam do caminho para socorrer, porque nesse instante eu
ao chegar ali, tomei a direita. Eu comecei a descer pela direita, né, e a contornar, margeando aquela queimada, até eu encontrar uma trilha que dava passagem por aquele... Você sabe que uma trilha já é um espaço bem menor, né? Nós estávamos numa estrada e, de repente, nós vamos pegar agora uma trilha para cruzar toda aquela área queimada, escura, e nisso já era noite. Já era noite. Eu disse, sigam atrás de mim. Não saiam da trilha, nem para a direita e nem para a esquerda. Senão você vai se machucar e você vai ficar aqui, porque nós não temos tempo e condições de te prestar socorro. E até nesse ponto, nós já havíamos perdido aí 40% a 45% daquela multidão que estava conosco, nessa terceira fase, nessa jornada final. Aí, quando nós estávamos terminando essa quarta parte, a terceira parte, melhor dizendo, eu disse para aqueles que estavam caminhando comigo, eu disse, irmãos, agora nós vamos voltar para a estrada. Nós vamos sair novamente na estrada, nós vamos voltar para a estrada. Só que será um trecho muito perigoso. Esse que nós passamos, era muito difícil caminhar por ele. Perigoso também, mas era mais difícil. Entretanto, este que era na estrada, ele seria muito perigoso. E eu disse para aquelas pessoas, olhem, presta bem atenção. À nossa direita e à nossa esquerda vão aparecer animais gigantescos. São animais ferozes. Vão aparecer gorilas, vão aparecer leões gigantescos, vão aparecer ursos e outros animais. Mas você não saia da estrada, não saia do caminho. Porque se você não sair do caminho, eles não vão te alcançar. Mas se você sair, eles vão te matar. E era tudo noite. E nós estávamos naquele passo apertado, né, rápido, como se anda um soldado marchando e rapidamente para frente. E quando eu falei essas coisas, de repente apareciam aqueles gorilas gigantescos, uns 8 metros de altura, tipo do King Kong, assim, quem viu esse filme, King Kong, sabe mais ou menos do tamanho do gorila, né, que é mais ou menos uns 7, 8 metros, e apareciam vários daqueles gorilas, e eles urravam, batiam no peito, e as pessoas gritavam, querendo ir para o outro lado da estrada, e do outro lado apareciam leões gigantescos que urravam, que tremia o chão. Os leões urravam, tremia a estrada onde nós estávamos. Era uma coisa apavoradora. Também ursos enormes que ficavam em pé e tentavam agarrar, né? E eu gritava, eu já nem falava, eu gritava, não saiam do caminho, andem pelo caminho, ande atrás de mim, que não vai acontecer nada. Mas se você sair, você será pego. E alguns, naquele desespero, aquela gritaria, saíam, tentando fugir. E quando entrava naquela área, eram pegos e eram destroçados. E aí nós chegamos nesse lugar. Era uma cidade que dali da onde nós estávamos, quando nós entrávamos nessa estrada novamente, nessa quarta fase, a gente já via as luzes da cidade, que estava mais ou menos a uns 700 metros de distância, umas luzes muito bonitas, e era uma cidade fortaleza, era lá que nós... E eu dizia, olha, nós já estamos vendo a cidade, olha lá, é para lá que nós estamos indo. Não saia do caminho que eles não podem te alcançar. Não saia. Mesmo assim, alguns saíram. E nós, então, chegamos perto da entrada dessa cidade. Quando nós estávamos chegando ali, o pastor Matias acordou da visão, e a visão termina aí. Ele acordou banhado de suor, todo ensopado de suor, né? E com o corpo moído, como se ele tivesse passado por uma grande luta, porque Satanás não queria que ele recebesse essa visão. Então o corpo dele ficou todo assim dolorido, como se ele tivesse levado uma surra, alguma coisa assim. E
ele estava ensopado e o dia estava amanhecendo quando isto aconteceu. Quando nós atingimos esse final do quarto estágio, nós havíamos perdido mais ou menos 50%. 50% daqueles que começaram essa jornada comigo ficaram nessas 4 fases ali. E os demais, e era muita gente que entrou nessa cidade, né? A visão não vai nós entrando na cidade, mas chegando às portas dessa cidade, né? Aí acaba a visão. Eu quero fazer agora, irmãos, dar uma aplicação espiritual a essa visão e dizer para você que esta visão dada ao pastor Matias, ela fala da criação desta igreja, visando o arrebatamento, a preparação dos crentes para o arrebatamento. Entre as muitas atribuições do Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo mora dentro da pessoa nascida de novo. Ele está aqui para nos guiar em toda a verdade, nos levar, nos ajudar. Ele é o nosso ajudador, nosso consolador, é aquele que está sempre conosco, é Deus em nós, é mais do que Emmanuel, é o Deus morando dentro de nós. Mas o Espírito Santo ele tem 2 obras prioritárias. Dentre as muitas prioridades que ele tem, 2 são prioridade das prioridades. Eu diria assim, a primeira é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, para que ele seja salvo, para que ele herde o reino, para que ele nasça de novo. E a igreja tem esta função de ir propagar o evangelho da salvação. Então, a prioridade das prioridades, o Espírito Santo nos usa. E a segunda é preparar esses que vieram, que foram chamados e que herdaram o reino, prepará-los em santificação, em mudança de vida, para que eles possam ser arrebatados e herdar o reino no nível mais elevado do arrebatamento. Esta igreja, irmãos, ela veio com esta missão. Na época eu era juiz, eu não tinha interesse nenhum em fundar uma igreja, menos ainda em ser pastor. Deus teve que fazer um tratamento comigo, eu já disse isso para os irmãos, aqueles que estão comigo mais tempo, conhecem bem essa história, né? E nós, então, não tínhamos esse propósito, mas Deus já havia nos separado, já havia falado há muito tempo de que seria assim. E quando eu tinha 42 anos de idade, ainda estava na ativa, nós começamos esta obra na nossa casa. Logo em seguida passamos para aquela área, ali no lugar que eu já falei, e ali nós armamos em seguida uma tenda, né? Era a igreja da tenda. Então, essas 4 fases, essas 4 etapas, elas mostram exatamente esse grande propósito de Deus. A primeira parte vieram muitos, de muitos lugares, e começaram a andar conosco. Mas não queriam seguir, queriam andar também segundo os seus propósitos, segundo a sua cabeça, segundo aquilo que eles entendiam. E o resultado, começaram a sair e a entrar nessas áreas muito perigosas de areias movediças, se perderam ali. A segunda parte dessa visão refere-se nessa jornada que nós temos ao longo desses 30 anos, nós vimos muitas coisas estranhas, esquisitas, muitas unções, entre aspas, diferentes, muita coisa que chegavam às vezes para mim e diziam: pastor, olha, Deus está operando nesta unção, é só assoprar que as pessoas caem cheias do Espírito Santo, vira de perna na cabeça, né? E tal, isso, mais aquilo, unção disso, unção daquilo, coisa para lá, coisa para cá. Irmãos, eu sempre fui muito firme na visão que Deus me deu. Deus me deu uma visão, e esta visão era preparar esta igreja, aqueles que estivessem comigo ao longo dos anos, para o arrebatamento. Então eu nunca saí para lá ou para cá. Não sei se você percebe, mas
Nós somos muito firmes nisto aí. Porque quando Deus dá uma visão para você e manda você fazer uma obra, e Jesus falou comigo, ele disse que era para eu apacentar essas ovelhas dele. Quando ele manda você fazer alguma coisa e te dar uma visão, só ele pode revogar isso. Ninguém mais. Ninguém mais pode mudar isso. Não é porque está dando certo ali, porque está dando certo acolá, lá, vamos fazer igual, não é? Porque aí você fica para lá e para cá, você não tem firmeza, não tem uma direção. E aqui, irmãos, nós não temos unção, por exemplo, de louvor, de cântico. Louvamos, 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 entramos naquela espécie de cartátase, ou êxtase, e ficamos daquilo, e menosprezamos a palavra. Não, a nossa visão é a palavra. É a ministração com profundidade da palavra, porque a palavra de Deus é que vai te limpar, é ela que vai te moldar, é ela que vai te mudar, porque se ela não te mudar, não te moldar, não te limpar, nada te limpa, nada te limpa. É como comer sobremesa, é muito gostoso sobremesa, mas coma 2, 3 meses só sobremesa, você morre, você vai ficar doente, você tem que ter arroz, feijão, carne, tem que ter comida sólida. A solidez é na palavra. Então, todas essas coisas são muito boas, mas tem que servir como sobremesa e não como cardápio principal. Então, nós temos uma visão muito clara de que é preciso fundamentar. O crente precisa frutificar para o Senhor. E o fruto é o fruto do Espírito. Não são os dons, é o fruto. O Espírito Santo tem que produzir em cada um de nós o seu fruto, o fruto dele, que é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, enfim, aquilo que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Porque Deus quer filhos frutíferos, quer filhos frutíferos. Então, nós nunca nos desviamos com essas coisas, com prática disso ou com prática daquilo. São essas divisões que aconteceram, saíram, essas coisas todas. Deus não estava nesses projetos, né? E nós continuamos firmes aqui, na nossa caminhada. Muitos foram. Mas também estão voltando, e eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Quando nós chegamos naquela terceira fase, ali a noite já havia chegado. A escuridão, o manto da noite havia descido. A situação era muito difícil, não se enxergava as coisas, não se via bem. Precisava de alguém que conhecesse o caminho e que pudesse para atravessar aquela situação. Porque senão você ia se ferir, se machucar e até morrer ou ficar prostrado ali. Irmãos, essa terceira fase fala desses problemas, dos juízos, das dificuldades que virão nesta última parte, antes da igreja ser levada. Antes da igreja ser levada. E a última parte, que é aquela quando nós voltamos à estrada e já começamos a avistar a cidade de refúgio, a cidade fortaleza, as luzes dessa cidade ao longo, são o último ataque do diabo contra a igreja, quando então esses demônios fortes, graduados, estarão atacando a igreja. Porque a Bíblia diz que Satanás ele se apresenta como um leão, urrando e buscando a quem ele possa tragar. E nós temos que seguir no caminho. Se você observar nessa visão, a ênfase toda não é a minha pessoa, é o caminho. Você não pode sair do caminho. Se você sair, você se perde. Você fica para trás. Você não vai junto. Você se perde nessas armadilhas. Então, a grande ênfase é caminhar rápido, porque o tempo está acabando, a noite está chegando. Eu estava muito preocupado com a noite, porque eu sabia que nós íamos ter mais dificuldade. Quanto mais avançar, mais difícil ficava o caminho, mais complicado ficava. E nós precisávamos avançar rapidamente. Não era tempo de perder tempo com outras coisas. Era necessário uma caminhada firme
e sempre em linha reta. Você precisa saber quem que você está te alimentando, quem está te guiando, irmãos. Eu estou falando essas coisas para você saber que foi Deus que começou esta obra, e Ele fez isso por amor a você. Você veio de outros lugares. Alguns nasceram de novo aqui, mas outros vieram, grande parte dessa igreja, vieram de outros lugares. Aquela segunda visão mostra claramente toda aquela pastagem seca que eu falei domingo passado. As ovelhas lá morrendo de fome, outras machucadas, feridas, sujas, cheias de carrapicho, de sujeira, e Deus levantando esta obra para nos usar com esse propósito de preparar a igreja e tirar a igreja dessa situação e preparar os santos para a volta de Jesus. Esses 4 estágios, essa visão nos diz isso. Irmãos, Deus confirmou esta visão nesses dias agora. Essa visão que eu acabei de contar para os irmãos, ela foi confirmada pelo Senhor com uma outra visão dada nesses dias que eu vou passar para os irmãos. Essa pessoa que me contou, ela me procurou essa semana, me passou isso que o Senhor mostrou para ela, e ela não quer ser identificada. Então, eu vou falar uma pessoa, tá? Um irmão, uma irmã, uma pessoa aqui da igreja. No culto do dia 20 de setembro desse ano, 2015, dia do meu aniversário, o pastor Anderson estava pregando. Essa pessoa estava aqui no santuário, cultuando a Deus, muita gente aqui, igreja cheia, e, de repente, ela foi arrebatada em espírito, ou seja, teve um êxtase, né? E ela subiu para cima, bem acima do templo, o forro, o telhado desapareceu, e ela, vários metros para cima, ela via aqui o interior, e todos estavam ali naquele culto, o pastor Anderson pregando, ela via aquele culto, e num determinado momento a igreja estava lotada. Num determinado momento houve um grande estrondo, um barulho muito forte, um estrondo lá fora, uma coisa assim, fora do comum, um estrondo muito forte, e assim que houve aquele estrondo, mais ou menos 70% dos que estavam dentro da igreja levantaram e saíram correndo, nas 3 portas, saíram correndo, desesperados, correndo por essas 3 portas. 30% permaneceu aqui dentro, calmos, tranquilos, serenos, e o culto e a pregação continuaram. E aqueles 30% ficaram. E os outros saíram. Mas quando essas pessoas correram para fora desse templo, elas caíram num enorme precipício. Aquele estrondo, aquele barulho, aquela coisa terrível, havia mudado a topografia da terra, desse lugar. E parecia que a igreja, o templo, melhor dizendo, o templo ficara no topo de uma montanha, e havia assim um despenhadeiro em torno dessa montanha. Por todos os lados criou-se um despenhadeiro, uma situação em que as pessoas, quando saíram da igreja, se jogaram sem querer, se jogaram morro abaixo, despenhadeiro abaixo, e saíram rolando. Aqueles 70% das pessoas saíram rolando despenhadeira abaixo, e era muito grande. E lá embaixo, em torno daquele monte, daquela montanha, circundando toda aquela montanha, havia um rio de fogo. É como se tivesse um vulcão lá com um rio de fogo, e as pessoas iam rolando, 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 até bater lá dentro daquele rio de fogo e morriam lá. Mas alguns continuaram tentando se agarrar em algumas coisas, aquilo que podia, porque
aquela explosão enorme havia mexido com a topografia deste lugar. Era um enorme precipício. E eles saíram rolando ladeira abaixo. O culto prosseguiu normalmente, com os que ficaram, e no final do culto, aqueles 30% vieram para frente, e os pastores estavam todos aqui, pastor Andes pregando, todos os pastores atentos, desceram, e nós começamos a nos abraçar e a chorar. Mas era um misto de alegria e tristeza. Alegria porque nós não saímos e não caímos naquele precipício. Fomos poupados por ter ficado. E era um misto de tristeza por causa daqueles irmãos que saíram e rolaram ladeira abaixo, naquele precipício. Assim termina esta primeira visão, ela é em 3 partes. 2 semanas depois, dia 4, eu fiz a conta, 4 de outubro, novamente, essa pessoa estava aqui no templo, cultuando a Deus, igreja lotada, e coincidentemente o pastor Andes estava novamente pregando, por escala, e de repente, ela foi novamente arrebatada em espírito e elevada acima, bem acima do teto, e ela viu toda aquela primeira parte da visão, toda. Começou novamente aquela explosão, aquelas pessoas saindo do templo, correndo desesperado, lançando-se pelas portas, e ao lançar-se da porta, caía nos precipícios, e ele via aquelas pessoas, e rolando aquela coisa, lá embaixo, todo aquele rio de fogo circundando toda, e o templo como se estivesse lá no topo dessa montanha. E ele começou a ver novamente tudo aquilo, e num dado momento, quando todos estavam aqui se abraçando, essa pessoa olhou para trás, e ao olhar para trás, para as portas, ele viu que em cada porta havia 2 anjos. Eram 6 anjos, 2 em cada porta da igreja. E esses anjos estavam ali de guarda, eram anjos muito fortes, e eram anjos muito grandes, do tamanho da porta. E essas portas são grandes, são altas. E um de cada lado, como se fossem guardas, guardando aquela entrada. Virado para fora, estavam ali. E essa pessoa olhando, ela observou também que algumas pessoas desses que saíram e começaram a rolar, haviam conseguido se agarrar em algumas coisas, e estavam escalando de volta para o templo. E chegavam até a soleira da porta, mas não conseguiam entrar. Elas não tinham força, nem conseguiam vir para dentro, por seu esforço próprio. Elas ficavam ali gritando e se esforçando e não conseguiam. E essa pessoa, olhando aquela cena, ela falou com ela mesma, pensou com ela mesma. Por que os anjos não ajudam os que querem voltar, ou os que queriam voltar? Por que os anjos não davam uma mãozinha? Estava ali, é só puxar. Os anjos fortes, mas os anjos continuavam naquela posição de guarda e não tocavam naquelas pessoas que não conseguiam entrar. Essa segunda visão termina aí. A terceira parte dessa visão, ela vem não mais como um êxtase, mas ela vem como um sonho. Na madrugada do domingo, dia 1º de novembro, dia que eu comecei a ministrar estas 3 visões, naquela madrugada, essa pessoa sonhou, e novamente, no sonho, ela estava aqui, havia o culto cheio, começa tudo novamente desde o início. Só que quando chega nesta parte, em que
ela olha para as portas e vê os anjos e pergunta para ela, mas por que os anjos não fazem nada, não ajudam esses que querem voltar? Nesse momento, as outras pessoas que estavam aqui também olharam para as portas e viram os anjos, viram aqueles que estavam tentando voltar, mas não tomaram nenhuma providência. Aqueles 30% e os pastores que estavam aqui, ou seja, aqueles que ficaram. Ninguém se moveu para ir lá ajudar. E estava todo mundo olhando para as portas, nessa parte final da visão. Quando, de repente, sai do púlpito aqui, na altura do batistério, vem uma luz muito forte e alumia todo o templo aqui dentro. Uma luz projetou